Fala pessoal, dia 6/9, quarta-feira, e vamos às notícias mais devagar. Estamos atrasados, quando a gente tá atrasado não tem tanta pressa e a gente pode conversar um pouco mais. Lembrando, o canal não tem monetização, tá? Faz muito tempo, quem é mais antigo sabe, temos o Pix e também o link da Amazon que ajuda bastante ao canal. Por favor, considere se você gosta do conteúdo e vamos conversar, porque tem muita gente se enganando, tem muita gente assim inconformada com a situação atual, achando que seria diferente, mesmo a gente avisando tanto. Infelizmente esse canal não tem alcance, teve um dia, mas foi cancelado pela própria direita por falar muitas verdades. Então a gente fica cada vez mais com, vamos dizer, a nossa pequena bolha, mas uma bolha charmosa. E vamos ver aqui as notícias. A sociedade não precisa saber como vota um ministro da Suprema Corte, diz Lula. Olha só que coisa. O presidente fez declaração em live semanal nesta terça-feira. Nas últimas semanas, votos de Cristiano Zanin, indicado por Lula ao STF, foram alvo de críticas por parte de apoiadores do petista, porque é o que eu falo. Existem críticas na esquerda, porque existe briga entre eles para conseguir o poder, né? Mas bom, vamos lá, olha só o que ele fala ali embaixo. A Suprema Corte decide e a gente cumpre, ponto final. Você vê que ele até mesmo deixa de lado sua questão de poder para falar assim, não tem um poder que ele é melhor do que os outros, não tem aquele equilíbrio todo. Mas o mais legal de tudo isso é gente chateada. Por exemplo, a Bruna aqui, ó, desfaz o L, errou rude, hein, Lula? Me ajuda a te ajudar, né? E a Bruna toda sofisticada para frentex, viagens no exterior, né? Vamos dizer, eventos super importantes, uma pessoa super evoluída, né? À frente, a elite da sociedade, mas errou, por que que errou? Errou o Lula? Será que o Lula está errando? Né? Falou desfaz o L, então eu acho que quem errou não foi o Lula, porque tudo isso, pessoas como eu, sou um proletário comum, técnico em eletrônica, não serve pra nada. Mas a gente fala há muitos anos, no meu caso quase 14 anos, sobre os planos da esquerda. E sempre foram os mesmos. Sempre foram os mesmos. Lula não está errando. Ele está fazendo o que deveria ser feito para ajudar os comunistas. Se você não soube, quer desfazer o L, quem errou foi você, tá? Errou o Lula, diz aqui o Vi. Errou? Será que errou mesmo? Vamos lendo aqui, ó. Tem sim, porque a Constituição Federal diz que todos os julgamentos são públicos e fundamentadas todas as decisões. A fala é inconstitucional por essência. Cuidado, Juliana. Cuidado. Lembrando que a Juliana fala assim, a galera que tá vendendo alarmismo nas redes esquece que o Brasil foi governado por presidentes do PT por aproximadamente 14 anos. E que durante eles o Brasil chegou a ser a quinta maior economia do mundo. Esquece, não sabe ou mente mesmo, ou seja, pra que alarmismo? Pra que preocupações? Falaram que o Lula não seria candidato e foi, que não ganharia as eleições e ganhou, não tomaria posse e tomou. Eles falam que o Lula não vai governar, e aí, vão continuar acreditando nessa gente sem credibilidade alguma? Na verdade, eu sempre falei aqui que voltaria. Cuidado, senão o PT volta. E virou piada, né? Olha isso aqui, ó. O que está acontecendo hoje em Brasília é algo sem precedentes, ok, sabemos disso. Mas vejam, agora ninguém mais pode dizer que as manifestações são pacíficas e não violentas. Nunca foram. Ela está dizendo que nenhuma manifestação da direita foi pacífica, né? Aconteceu uma no 8/1, que sinceramente não considero de direita, teve aquele quebra-quebra. As outras foram violentas. A consequência jurídica é simples, responsabilização criminal, ou seja, cadeia. Cadeia, apoiando aí a esquerda, né? Só que o problema é, pode ser que um dia isso vire contra o feiticeiro. Lembrando que ela é graduada e mestra em Direito, doutoranda em Filosofia, professora de Direito, né? E estranho que você não reparou que o Lula poderia fazer isso? Você não falou que era alarmismo? Como uma pessoa com tantas qualificações assim acabou não, né? Prevendo o que iria acontecer no Brasil. Está aí agora debatendo. Será que está perigoso o Brasil como está? Será que os seus professores não te avisaram? Agora vocês já estão conceituados. São pessoas assim. Não é nada contra a pessoa, mas repare como no Brasil existem pessoas com altos cargos, têm muito orgulho do que são muito inteligentes, são muito pra frentex, têm uma vida bem sucedida, a família muito bem aí, organizada, com muito dinheiro, mas não consegue ver coisas básicas. Tá? Para evitar animosidade, Lula defende sigilo sobre os votos, né, dos ministros. Ou seja, para que ficar votando? Aí, pô, Zanin teve aí um atrito em questão da maconha. Pô, pra que isso? Por que não votar em sigilo? Não fica sabendo quem votou e só obedece. Essas pessoas, como eu falei aqui, será que elas não sabem que na Venezuela isso tudo aconteceu da mesma forma? Porque muita gente no Brasil acha que o presidente é a força extrema e faz e desfaz. Na verdade, para a esquerda, o presidente ele é só uma ferramenta. O judiciário, ele tem muito poder. Na Venezuela foi assim. Através do judiciário que o Maduro se manteve no poder. Por que o Maduro não sai?
Porque todos estão numa hierarquia. A esquerda ela é muito organizada hierarquicamente. Ela trabalha com superiores fora do país para fazer o país como uma ferramenta. Simples. Uma coisa assim que a gente fala há anos aqui. Mas pessoas aí estão assim, ué, o Lula está errando. Na verdade, ele está acertando e muito para comunistas. Ele não está errando. Na verdade, está acelerando bastante, porque a pressa é demais, já que estamos numa Guerra Fria. E o Brasil tem uma, vamos dizer assim, uma posição muito importante internacionalmente. E eu digo mais aqui, algo que é difícil escutar, mas eu considero que nenhuma solução dentro do Brasil é viável. Não existe solução contra a esquerda dentro do Brasil. Se um dia a esquerda brasileira for enfraquecida, é só por meios externos, fora do país. É o que eu acho, infelizmente. Então, tudo que você vê, CPMI, deputados tentando, se você tem aí uma esquerda aparelhada com o judiciário, que o próprio Lula tem todo o respeito, falou que tem que obedecer e ponto final, ainda mais em segredo, para ficar uma coisa mais, né, elegante, como é que você vai fazer algo de dentro do país? Difícil, né? Em vídeo exclusivo a gente conversa bastante sobre isso. Fala de Lula sobre sigilo de voto da STF gera reação e entidades cobram transparência, né? O Instituto diz que proposta causa profunda perplexidade. Transparência Brasil chama a ideia de absurda e completamente equivocada. Ele sabe muito bem o que está fazendo. Esse sempre foi o plano. Lula acumula casos de falta de transparência no governo e agora quer voto sigiloso no STF. Né? O pessoal da grande mídia aí achando ruim. Tá achando ruim? Mas esse era o plano desde o começo. Quanta gente falou disso aqui? Lula errou ao propor voto secreto para o STF, diz ex-presidente da corte, a CNN, né? Errou de novo? Coitados. Lula vem acertando bastante pro lado dele. Pro lado vermelho, não existe erro. Na verdade, está tudo muito correto. E aí, ó, discurso sem freios e contrapesos marca Lula no terceiro mandato. Presidente torce conceitos democráticos ao gosto de adequação à crise do momento e críticas da mídia. Estão criticando agora. Eles acharam o quê? Que o Lula ficaria quieto? Acharam que o Lula seria um social-democrata? Dino sugere mandato de 11 anos para ministro do STF e segue Lula na defesa do voto secreto. Vem seguindo, e ele defendeu algo dizendo que os Estados Unidos é assim. Dino espalha fake news sobre o Supremo dos Estados Unidos, diz antagonista. É falso que não se saiba a posição individual dos ministros da Suprema Corte Americana em cada votação, como disse o ministro da Justiça. Aqui, dá sim, você consegue. A informação sobre como votou cada ministro é pública nos Estados Unidos. Mas não importa. Sabe por que não importa? Flávio Dino disse que a Polícia Federal está a serviço da causa de Lula e do Brasil. Imagina Bolsonaro falando algo do tipo. Na verdade, Bolsonaro ele foi acusado de se intrometer aí na PF horrores. Os caras falam em aberto e nada acontece. A mídia fala sobre essas questões aí de uma forma quase... Não é tão crítica, você não percebe o absurdo. Se fosse um Bolsonaro, era absurdo, a coisa mais horrível do mundo. Mas a mídia também tem medo, tem receios. A STF valida a lei que permite desapropriação de terras produtivas que não cumprirem função social. Então não importa se eles estão produzindo, se está tudo, né, funcionando, mas ele precisa de uma função social. O que seria a função social? A Constituição estabelece que a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente os seguintes requisitos: aproveitando racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais, cumprindo da legislação trabalhista e exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores. E se vamos dizer assim, a justiça brasileira fala, não, essa terra aqui não tá, a função social não tá certa. Tira. A história, essas pessoas do começo aí do vídeo que eu falei, né, super pra frentex, não sabe da história do Brasil, que aconteceu em 64? Que começou aí a grande revolta do povo? Mais ou menos isso que tá acontecendo. Lula demite Ana Moser do Ministério do Esporte para dar pasta ao PP. Falei que ela seria afastada. Porque aquilo, coloca uma pessoa, ela fez o L, ó, o Lzão aqui na mão dela, atacou os gamers, falou que esportes não é esporte, até aí cada um sabe, entende como é esporte, enfim. Mas ela achou que estaria ok. Fez o último discurso aí que eu vi ela falando, toda revoltada que tinha poucas mulheres. Lula fará o gol contra se trocar a Ana Moser por Fufuca. Mais uma vez a mídia falando que o Lula está errando. Sabe por que ele não está errando para os comunistas? Porque ele está fazendo exatamente o que precisa para acelerar tudo. Ele precisa o mais rápido possível, antes que a oposição real, que não é a que vemos aí com deputados e senadores de direita, mas do exterior,
a oposição que realmente pode fazer algo, comece algo. Então o que ele faz? Precisa aprovar tudo o mais rápido possível. E se precisar de ministérios ser entregues, ele irá entregar. Ah, não importa. Não, porque é o feminismo que precisa ter mulher. Não precisa nada para ele. Ele precisa avançar o mais rápido possível. Simples assim. Porque a Guerra Fria não é brincadeira. O Lula ele foi colocado lá com uma função específica. O brasileiro ele tem uma mentalidade tipo, o presidente é algo assim essencial, o que ele faz é algo realmente de peso, como se fosse o chefe. Lula nunca foi chefe. Ele tem ordens a serem cumpridas. Né? Lula lembra a ditadura e diz que militares se apoderaram do 7 de setembro. E claro, colocando os militares aí, rebaixando os militares, né? Falando da ditadura. E o novo candidato a vice de Lula para 2026 é quem? Olha só, Renan Calheiros. Porque eles não querem mais fazer acordo, colocar um Temer como vice, colocar um Alckmin como vice. Eles querem algo extremamente esquerda. Porque se o projeto que o Lula está formando no Brasil realmente vermelho, ele não vai mais precisar fingir que está amigo de um Alckmin. Ele vai precisar colocar só quem realmente interessa. O que eu faço hoje aqui é narrar eventos. Porque eu vejo muita gente desesperada nas redes. Não, porque tá taxando. Eu comprei a brusinha e agora vem a taxa, todo mundo revoltado. Agora. Eu tô revoltado há mais de 10 anos. Ontem teve um membro do canal que veio defender o BRICS aqui pra mim. Não, é bom o Brasil estar no BRICS. Membro de 10 meses do canal, falando pra eu acordar. Meu irmão, eu nunca dormi. Eu não durmo. Negócio de gigante acordou. Tem gente que nem dormiu. Tá desesperado há muito tempo. Hoje, o desespero já passou. Quando você tem muito tempo de tempos difíceis, você começa a rir de qualquer coisa. E hoje eu só narro e falo, tá aí. Eu não vou me meter. Sabe por quê? Porque não tem mais o que fazer. Certo? É só esperar que exista uma ruptura. Que exista realmente algo fora do Brasil que possa mudar isso. Que é realmente o que manda. Muita gente acha que o Brasil ele tem autonomia, liberdade. O Brasil ele sempre foi um reflexo de outras nações. Tanto que o Brasil, essas movimentações do Lula, é nada mais do que pegar o Brasil e alimentar outras nações. Qual é o tamanho do novo BRICS? Veja em número da dimensão de um grupo de 11 países. Né? E você vê aí aumentando o BRICS. Por que o BRICS está aumentando? Por que tem tantos países? Porque precisa fazer um bloco. É uma guerra que está acontecendo. O pessoal não está vendo. Mas acontece que o Brasil ele faz parte de um fluxo. E atualmente é da Rússia. Atualmente é da Rússia. Por mais que os Estados Unidos achem que não. Colocou o Lula e achou que ele ia ficar quieto. Inocentes. Lula chama Bolsonaro de o coisa e diz esperar que ele seja julgado por mortes na pandemia. Falou isso à toa, tá? Ele sabe que não vai ser, até porque o Zanin arquivou. Vai ser, né? Ele vai ser julgado sobre isso. Pode ser sobre joias, outras coisas, coisas pequenas, coisas bobas. Mas isso aí eles não conseguem. Mas é claro que, vamos dizer, essas palavras impactam. Né, para fazer, como o Lula, você percebe que boa parte dos discursos dele são completamente vazios. A mesma coisa do, vamos terminar a guerra da Rússia com churrasquinho e cervejinha. Alguém acredita nisso? Alguém acredita na picanha ainda? É assim que funciona. Caso das joias, antes de depor a PF, Cid avaliou que Bolsonaro o arrastava para a lama. E tem o pessoal falando que ele trocou mensagens com o Weingart, né? E o Weingart colocou aí, Bolsonaro arrasta com ele para a lama seus mais fiéis servidores. E aí o Mauro Cid falou que não deixa de ser verdade. Não sei se a conversa é bem assim, que a mídia dá uma mexida, mas com certeza o pai do Mauro Cid, muito descontente com a questão da prisão do filho. Enquanto isso, eles estão falando de joias. Enquanto a esquerda, ela não brinca em serviço. São planos gigantescos de bilhões de reais, de orçamento secreto, emendas parlamentares, STF, sigilo no voto. Não é brincadeira. Hoje eu dou risada. Porque quando eu vejo gente desesperada hoje, é até engraçado. Porque quando a gente falava, senão o PT volta e dava risadinha, vamos atacar o Bolsonaro. Pelo menos tiramos o genocida. Vocês não sabem o nível da situação. Conselho de Ética rejeita a ação do PP contra a deputada do PT, né, que falou aí assassinos do povo indígena. Mas não importa, o PT ele tem esse poder. Justamente que não é a quantidade de deputados, não é a quantidade de políticos, e sim poder. Uma vez a Edson falou, a gente não precisa ganhar a eleição, né? Tem o poder de várias formas. Enquanto o brasileiro briga por questão de presidente,
Tem outras centenas de detalhes que o brasileiro não tá nem aí. Olha só que interessante. PF intercepta o WhatsApp de senador trabalhando para prender Moraes. Olha a foto que colocaram no Moraes, tipo assim, todo despretensioso, né? Coisa fácil. O que aconteceu? Pegaram o celular, e aí eu falo pra você, pegou o celular é um poder absoluto, absoluto. Ainda mais do Marcos Duval, que eu vou ler aqui a mensagem. Lula acredita que conseguimos impeachment, o Xandão vai perder a força e vai mergulhar. Bolsonaro está muito feliz e impressionado de eu ter feito tudo sozinho. Eu nem levo a sério o Marcos Duval. E é engraçado que uma vez eu postei aí uma thumb dele assim, chateado e pus parabéns, né? Irônico. E o pessoal no meu Instagram, que é a rede social, colocando assim, parabéns, um herói, não sei o quê. Eu falei, meu, vocês não têm noção, cara. A direita brasileira brincou bastante com a esquerda, brigou por cargos, e tava todo mundo achando que ia ficar no poder pela eternidade. Cara, é muito mais força. Olha só, DF monitora ameaças e prepara efetivo maior que o da posse de Lula para 7 de setembro. E eles achando aí que vai ter alguma coisa. E eu acho muito estranho, porque sinceramente até o Bolsonaro no perfil dele falou pra ficar em casa, de certa forma. Falou, vai, curta com sua família, onde estiver. Ou seja, não é pra ir. E o povo não vejo movimentação, não vejo ninguém chamando. Eu não vejo. Assim como eu não vi também no 8 do 1. Se acontecer alguma coisa, é mais um projeto da esquerda de falar assim, olha só como são intolerantes. É bom que, se tiver alguma movimentação, talvez já tenha infiltrados preparados para fazer bagunça. Então, se tiver população de verde e amarelo, de certa forma falando, que é de direita, vai ter aí, com certeza, uma espécie de, né, vamos dizer, pessoas próximas para tentar fazer um quebra-quebra, fazer uma bagunça, falar, olha só como são intolerantes, e enterrar ainda mais a direita brasileira. A força da esquerda é um controle absoluto do país. Por isso que eu falo, é tudo externo daqui pra frente. Usuários de maconha podem ter níveis perigosos de metais pesados no organismo, diz estudo, e outra mídia falando mal de maconha. Que coisa, né? O Zanin fala contra. Por que será? Porque no país comunista, costuma não ter muitas essas coisas. Costuma ter mais é o quê? Pra fora, pra vender e tal, mas a população tem uma limitação, né? Estranho esse tipo de coisa que nunca se iria ver, né? Postagens contra a maconha em grande mídia. Léo Lins vira réu por publicar conteúdo preconceituoso e discriminatório contra minorias. Canal do YouTube é retirado do ar. O humorista também teve 300 mil reais bloqueados pela justiça por conta das publicações. Sabe por quê? Porque ele tem muito alcance e fez piadas falando sobre Lula. Entendeu? E outras coisas. É aquilo. O pessoal não deixa barato. Quando você é pequeno, você não tem muito alcance, tudo de boa. Mas o cara aí não importa. Eles pegam várias outras coisas, acumulam e falam, olha só que criminoso. E essa liberdade que temos. Mas não, o Bolsonaro era o ditador, o cruelzão, que ia fazer o Brasil. Eu não lembro se eu falei pra vocês, se eu mostrei aqui no canal, deve ter mostrado. Pessoas chorando, jovens chorando porque Bolsonaro foi eleito. Chorava, vai matar pessoas na rua, vai virar uma ditadura. O brasileiro é muito bobão, é bobão. Parceria entre Brasil e China tem tudo para crescer, diz embaixador. E tem mesmo. Só não vai crescer para pobre, que é o AliExpress está 92% mais caro, né? Agora, então, se você economizava aí 500 reais, comprar um produto de 1.000 reais, você comprava por 500 no AliExpress, você vai comprar por 920. Só que o que acontece? No Brasil é 1.000. O pessoal ainda vai comprar, entendeu? Porque o cara precisa de alguma coisa. Ele vai ver, pelo menos eu tô economizando 80 reais. Aí vai comprar na AliExpress ainda. Só que é aquela coisa, né? Certeza que 90% das pessoas, 95% das pessoas vão parar de comprar na AliExpress, né? E assim segue o Brasil. O pessoal fez o L, tá arrependido, tá dizendo que Lula errou, né? E eu falo, errar jamais. Ele tá fazendo o possível, até desesperadamente, com uma velocidade absurda, porque em guerra não se brinca. Para ajudar o lado vermelho. Poderíamos ter uma situação diferente no Brasil? Poderíamos. Mas quando era pra fazer o certo, fizeram errado. E aí, o pessoal briga comigo. O pessoal fica chateado comigo o tempo inteiro, né? O canal é quase morto. Falando nisso, o Twitter nunca viu Elon Musk conseguiu fazer o Shadowban mais agressivo de todos os tempos. Eu vejo páginas de 3 milhões de seguidores com alcance de 20 mil ou menos em postagens. Eu que tenho 204 mil seguidores, minhas postagens chegam a menos de 2 mil pessoas. Eu até tranquei o perfil. Falar a verdade no mundo atual é praticamente impossível.
Então dê valor a quem ainda tenha um pouco, né? Que não tenha projeto de poder, que não tenha amiguinhos na política. Dê a chance. Mas é isso. Hoje eu falei um pouco mais, porque estamos atrasados mesmo. E jogar umas verdades pra vocês. Em breve aí, vídeo exclusivo, a gente conversar mais sobre isso. E vamos ver o que a gente pode fazer. Tá? Mas uma coisa, eu repito. A esquerda fez tudo menos errar. Porque o trabalho de casa, a lição de casa, eles fizeram muito bem. E estão aí no poder, não é à toa. Resta a gente esperar agora, né? Uma ajuda, não diria divina, mas sim lá de fora. É isso, pessoal. Muito obrigado. A gente se fala em breve e até mais.